Olá, vencedor, olá, vencedora. Sejam muito bem-vindos ao nosso mini curso esquematizado. Hoje, na aula de número 2, vamos falar da disciplina Auditoria Contábil, assunto NBCTA 200, Objetivos Gerais do Auditor Independente. E, antes de nós iniciarmos, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, curtir o vídeo e ainda convide 5 amigos para que eles possam também desfrutar dessas aulas do mini curso esquematizado. Então, vamos iniciar. Bom, definições iniciais. É importante a gente ter o conhecimento com relação a essas definições, porque também cai em prova. Vamos lá. Informação contábil histórica. Olha o que diz a norma. É uma informação expressa em termos financeiros, em que, em relação a uma entidade específica, derivada principalmente do sistema contábil da entidade, a respeito de eventos econômicos ocorridos em períodos passados ou de condições ou circunstâncias econômicas em determinada data no passado. Então, quando a gente pensa em informação contábil histórica, estamos pensando em informação financeira, que é derivada de onde? Do sistema contábil. Quando a gente pensa em sistema contábil, é só pensar, lá vão estar nossos fatos contábeis, lançamentos contábeis, a escrituração contábil, vai estar os demonstrativos. Então, por meio de lá, a gente vai ter o quê? Essas informações expressas em termos financeiros, que serão demonstradas aonde, Ercílio? Aqui, ó, nas demonstrações contábeis. Olha o que diz. São a representação estruturada de informações financeiras históricas. Então, podemos observar que a informação contábil histórica, a informação financeira histórica, estará presente no demonstrativo contábil, onde a gente vai poder observar, por exemplo, a conta caixa e seu respectivo valor. Além disso, podemos observar nas notas explicativas. Então, continuando, incluindo divulgações com a finalidade de informar os recursos econômicos, ou as obrigações da entidade em determinada data no tempo, ou as alterações de tais recursos ou obrigações durante o período de tempo em conformidade com a estrutura de relatório financeiro. Então, recapitulando, pensou em informação contábil histórica, pensa em informação financeira, em termos financeiros, que vai ser apresentada onde, Ercílio? Nos demonstrativos contábeis. Asseguração razoável. Coloca um asterístico nisso, porque isso é muito importante. Como é cobrado em prova? Vamos lá. É no contexto da auditoria de demonstrações contábeis um nível alto. O que significa esse nível alto, Ercílio? É um nível elevado de segurança. Então não esqueça, quando se fala de asseguração razoável, é um nível alto, um nível elevado de segurança. Como assim, Ercílio? O auditor, quando ele está examinando os demonstrativos contábeis, ele busca obter evidências de auditoria, provas para que possa fundamentar a sua opinião. Quando ele consegue ter evidências essas suficientes, adequadas, ele consegue reduzir o risco de auditoria a um nível aceitável. E assim, possibilitando ele obter o quê? Essa asseguração razoável. Só que detalhe, essa asseguração razoável, ela não é absoluta. Não é o nível absoluto de segurança. Por quê, Ercílio? Simples. Porque durante a execução do trabalho de auditoria, o auditor ele pode sofrer o quê? Limitações. Então, o auditor independente, ele pode sofrer limitações inerentes à auditoria, presentes durante a execução do seu trabalho. Por exemplo, vamos supor que quando ele começou a iniciar a execução da auditoria, ele pediu para que a alta administração informasse todas as informações relacionadas a determinado fato contábil, a determinada situação. Só que a administração ela não informou todas essas informações. Pode, de alguma forma, limitar o seu trabalho? Sim. Pode dificultar? Sim. Outro exemplo, vamos supor que o auditor ele está com aquela pulga atrás da orelha.
ele começa a desconfiar que talvez a alta administração, a cúpula lá do escalão hierárquico superior, esteja envolvido em fraudes. Então, diante disso, isso pode de alguma forma o quê? Dificultar a execução desse trabalho. Logo, é uma limitação inerente na execução da auditoria. Por isso que o auditor ele busca o quê? Asseguração razoável. Ela não é o nível absoluto, em virtude de ter limitações que possam de alguma forma dificultar o trabalho do auditor independente. Continuando. Evidência de auditoria. Pensou em evidência de auditoria que também, cai bastante. Pensa-se em provas. Falou em evidências de auditoria, eu estou falando das minhas provas. Olha o que fala a NBCTA. São as informações utilizadas pelo auditor para fundamentar suas conclusões em que se baseia a sua opinião. Então, pensou em evidência de auditoria, pensa nas provas que o auditor independente precisa para fundamentar sua opinião em seu relatório. Detalhe, essas evidências de auditoria têm duas características. Essa evidência precisa ser suficiente e ainda essa evidência precisa ser adequada. A famosa adequação. Então, o auditor ele busca evidências de auditoria apropriadas e suficientes, adequadas e suficientes. Quando a gente fala de evidência suficiente, significa o quê? Que essa evidência é uma medida de quantidade. O que significa? O auditor precisa de um número significativo de provas, quantidade de provas para fundamentar sua opinião. Então, quando pensar em suficiente, medida de quantidade, então, para que ele possa fundamentar a opinião. Quando pensar em adequada, adequação está relacionado à medida de qualidade dessas evidências. Por isso que é importante o auditor ele sempre buscar um número significativo de provas, suficiente, medida de quantidade, mas também relacionar essa quantidade com qualidade para fundamentar sua opinião. Por isso, elas estão interligadas. Então não esqueça, hein? Evidência de auditoria apropriada e suficiente. Continuando. Objetivo da auditoria. Olha o que fala a norma. O objetivo da auditoria é aumentar o grau de confiança nas demonstrações contábeis por parte dos usuários. Aumentar o grau de confiança. Quando tu aumenta o grau de confiança dos usuários, você tem o quê, turma? Cai muito em prova. Credibilidade. Retornando, credibilidade. Então, aumentar o grau de confiança, vou aumentar a credibilidade, vou dar mais credibilidade nesses demonstrativos contábeis. Por quê? Porque existiu um auditor independente que emitiu um relatório, uma opinião sobre esses dados, e isso vai com que me auxilie, eu como usuário, a tomar decisão. Na aula número 1, nós falamos de dois tipos de usuários de acordo com a doutrina contábil. O usuário interno, aquele ligado, relacionado à administração, à entidade, e o usuário externo, aquele que precisa que o demonstrativo seja publicado para que assim ele possa tomar decisões. Por isso que, quando uma auditoria independente ela realiza esse trabalho, ela querendo ou não, ela dá credibilidade sobre as informações contábeis, sobre as informações declaradas pela administração. Isso é alcançado mediante a expressão de uma opinião. Então, o auditor vai expressar sua opinião por meio de um relatório.
relatório de auditoria, em todos os aspectos relevantes, em conformidade com uma estrutura de relatório financeiro aplicável. Ainda, a auditoria conduzida em conformidade com as normas de auditoria e exigências éticas relevantes capacita o auditor a formar a sua opinião. Então é por isso que o auditor ele precisa caminhar lado a lado com as normas de auditoria. Por quê? Isso vai capacitar ele a formar a sua opinião. Então, por isso que é importante que ele atenda às normas de auditoria, todos os preceitos que estejam nessas NBCTAs. Objetivos gerais do auditor. Ao conduzir a auditoria de demonstrações contábeis, os objetivos gerais do auditor são, primeiro objetivo geral, obter segurança, não esqueça, hein? Razoável. Não é segurança absoluta. Segurança razoável é um nível elevado. De que as demonstrações contábeis como um todo estão livres de distorções relevantes, independentemente se causadas por fraude ou erro. Quando se pensa em fraude, ato intencional. Quando se pensa em erro, ato não intencional. Possibilitando assim que o auditor expresse sua opinião por meio de um relatório sobre se as demonstrações contábeis foram elaboradas em todos os aspectos relevantes em conformidade com a estrutura de relatório financeiro aplicável. Então, o primeiro objetivo geral do auditor independente, obter segurança razoável. Segundo, ele deve apresentar o relatório sobre demonstrativos contábeis. E ainda, comunicar-se como exigido pelas normas de auditoria, pelas NBCTAs, em conformidade com as constatações do auditor. Então, não esqueça, temos 3 objetivos gerais do auditor. Primeiro, obter segurança razoável. Então, o auditor tem que obter segurança razoável se as demonstrações contábeis estão livres de qualquer tipo de distorção relevante, independentemente se causadas por fraude ou erro. Segundo, objetivo geral. O auditor ele vai precisar o quê, turma? Ele vai precisar emitir o nosso relatório. Então, ele vai ter que emitir o relatório sobre as demonstrações contábeis. E o terceiro objetivo geral, ele vai precisar comunicar-se de acordo com as normas de auditoria, né? De acordo com as NBC. Corrigindo aqui. De acordo com as NBCs TA. Então, ele tem que comunicar-se, ele tem que agir de acordo com as normas de auditoria. Agora, só tem um detalhe. Se esse auditor não conseguir obter segurança razoável e ainda ele verificar que, ao emitir uma opinião com ressalva, isso seria insuficiente, ele tem 2 situações. O que ele pode fazer? Primeiro, abster-se de quê, Ercílio? De emitir opinião. Então, ele pode elaborar o relatório e declarar a sua abstenção de opinião. Ou, se possível, quando possível, o auditor pode o quê, turma? Renunciar o trabalho. Então, são essas 2 situações que o auditor pode fazer caso não obtenha segurança razoável e a opinião com ressalva seja insuficiente. Não são prerrogativas responsabilidade do auditor. Primeiro, assegurar a viabilidade futura da entidade.
Essa não é uma prerrogativa, não é uma responsabilidade do auditor. Isso é responsabilidade da própria administração. Como também comprovar a eficiência, a eficácia dos negócios da entidade. O auditor ele é responsável em examinar os demonstrativos contábeis. Essa responsabilidade seria também da própria administração. Olha essa questão. A opinião do auditor sobre as demonstrações contábeis assegura a viabilidade futura da entidade, assim como assegura a eficiência da administração na condução dos negócios dessa entidade. Certo ou errado? Está errado. Por quê? Acabamos de ver que não é prerrogativa, né, do auditor assegurar a viabilidade futura da entidade e muito menos a eficiência ou a eficácia dos negócios dessa entidade. Então, não esqueça, turma, esse item aqui, ó, está errado. Responsabilidade da administração. Isso já caiu muito, mas muito em prova, ao dizer que a elaboração dos demonstrativos contábeis é de única responsabilidade do auditor. Certo ou errado? Errado. A responsabilidade pela elaboração dos demonstrativos contábeis é da própria administração. Olha o que fala a norma. As demonstrações contábeis sujeitas à auditoria são as da entidade. Olha o que a norma falou. Ei, esses demonstrativos são os da entidade, são dela. Logo, se são dela, quem elaborou esses demonstrativos? A sua própria administração. Então não esqueça, a responsabilidade da administração é o quê? Elaboração das demonstrações contábeis. Logo, a auditoria realizada pelo auditor nas demonstrações contábeis não exime dessa responsabilidade a administração ou os responsáveis pela governança. Eles precisam elaborar os demonstrativos contábeis. Vamos responder esse item. Uma auditoria independente é feita com base na premissa de que a administração da entidade auditada é responsável pela elaboração das demonstrações contábeis segundo a estrutura de relatório financeiro aplicável. Certo ou errado? Correto. Então não esqueça, hein? A responsabilidade em elaborar os demonstrativos contábeis é da própria administração. Como nós já vimos, responsabilidade da administração. Já vimos uma, né? Primeiro, qual é? Elaboração dos demonstrativos contábeis. Segunda responsabilidade, a implementação do controle interno. Então, a implementação do controle interno, seu pleno funcionamento, a sua eficiência, a sua eficácia é de única responsabilidade da administração da entidade. E também podemos observar que a entidade tem responsabilidade perante o auditor em relação a quê, Cílio? Simples. Quando o auditor ele está iniciando a execução da sua auditoria, ele precisa do quê? Ele precisa ter acesso às informações. Então, a responsabilidade do auditor, a responsabilidade da administração perante o auditor é o quê? Dar liberdade para que o auditor receba todas as informações que foram pedidas por ele. Outra responsabilidade da administração, atender, quando pedido pelo auditor, informações adicionais. Também é responsabilidade da administração atender os pedidos referentes a informações adicionais durante a execução da auditoria. Pode dizer que, por exemplo, no início da execução da auditoria, o auditor ele fez um documento e nesse documento tinham vários pedidos relacionados a determinadas informações. E aí a entidade tomou posse disso e repassou todas essas informações ao auditor. Ok, mas vamos supor que durante a execução da sua auditoria, ele verificou que ele precisava de outras informações, além daquelas já pedidas inicialmente. Então ele pode pedir novamente? Sim, ele pode de alguma forma necessitar de informações adicionais.
E aí também é responsabilidade da administração fornecer essas informações. A entidade precisa dar acesso irrestrito, hein? Na entidade. O que significa? Que o auditor ele pode, de alguma forma, querer conhecer os departamentos, ter essa livre locomoção dentro da entidade ao executar a sua auditoria. Agora, vamos resolver as primeiras questões. O auditor é responsável pela utilização e execução dos diversos instrumentos de trabalho de auditoria, seja ela externa ou interna. Assim, de acordo com as normas técnicas de auditoria ditadas pelo Conselho Federal de Contabilidade, são objetivos do auditor na consecução do seu trabalho. Olha o que pergunta. Exceto, não é objetivo. Olha o item A. Comunicar-se com os gestores sobre os resultados do trabalho é um objetivo da entidade? É um objetivo do auditor? Sim ou não? Sim, né? Ao executar a auditoria, ele sempre está ali em efetiva comunicação com a alta administração e, claro, né, divulgando o resultado dos seus trabalhos. Apresentar o relatório com os apontamentos sobre as funções contábeis analisadas. Também é um objetivo do auditor. Obter segurança de que as demonstrações contábeis estão livres de situação relevante. Também é um objetivo do auditor. Olha aqui, é objetivo do auditor punir os responsáveis por fraudes e falhas que comprometam o funcionamento da entidade? Errado. Então, o item D é o único item que não é objetivo do auditor. Segunda, ao estabelecer as responsabilidades para a elaboração das demonstrações contábeis pela administração, a NBC, que trata sobre os objetivos gerais do auditor independente, estabelece que a administração e, quando apropriado, os responsáveis pela governança corporativa da entidade têm responsabilidade. Avalie as afirmações e assinale a alternativa correta. Olha o que ele quer saber, ó. A responsabilidade da administração. Vamos lá. Pelo controle interno, que os administradores e, quando apropriado, os responsáveis pela governança determinam ser necessário para permitir a elaboração de demonstrações contábeis, coerente com os princípios contábeis da jurisdição onde a controladora tem sua sede? Primeiro, é responsabilidade da entidade a implementação do controle interno? Sim ou não? Sim. Só que só tem um detalhe, ó. Para permitir a elaboração de demonstrações contábeis, coerentes com o quê? Com os princípios contábeis da jurisdição onde a controlada tem sua sede? Não. Então, como ficaria correta essa assertiva? Permitir para a elaboração de demonstrações contábeis, detalhe, que estejam livres de distorção relevante, independentemente se causadas por fraude ou erro. Logo, o item A está errado. B. Por fornecer informações adicionais, a administração tem essa responsabilidade? Acabamos de ver, né? Sim. Que o auditor possa solicitar da administração? Tinha alguma exceção? Exceto no caso de informações confidenciais, não tinha nenhuma restrição, hein? Se verificado que durante a execução da auditoria o auditor necessite de informações adicionais, ele pode solicitar à administração. Logo, está errado também o item. C. Por fornecer ao auditor acesso restrito a pessoas da entidade e a qualquer departamento? Não. Verificamos que o acesso ele é o quê? Irrestrito e não restrito. Então, também o item C está errado. Logo, a tendência, a alternativa correta, seja a letra D de dado. Vamos ver. É responsabilidade da administração pela elaboração de demonstrações contábeis? Sim. Em conformidade com a estrutura de relatório financeiro aplicável, incluindo quando relevante, sua apresentação adequada. Então, a resposta correta da questão número 2 é a letra D de dado. Terceira, questão, olha aí, ó, exame de suficiência também.
Conforme a NBCTA 200, que trata dos objetivos gerais do auditor independente e a condução da auditoria em conformidade com as normas de auditoria, são objetivos gerais do auditor obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis como um todo estão livres de situação relevante e apresentar um relatório sobre as demonstrações contábeis comunicando-se como exigido pelas NBCTAs. Entretanto, quando não for possível obter segurança razoável e a opinião corressalva no relatório do auditor for insuficiente para atender os relatórios previstos das demonstrações contábeis, as NBCTAs requerem que o auditor, letra A, reformule os objetivos do trabalho? Nada a ver. Ajuste a estratégia de auditoria e modifique sua opinião? Também não. Abstenha-se de emitir sua opinião ou renunciar ao seu trabalho? Correto. Então, nessas duas situações, onde ele não consegue obter segurança razoável ou a opinião com ressalva é insuficiente, o que ele pode fazer? Abster-se de emitir opinião ou, quando possível, renunciar ao trabalho. Item D, ajustar a estratégia de auditoria e não modificar sua opinião? Também está errado. Resposta correta, letra C de casa. Quarto, prova do KNAI. De acordo com a NBCTA 200, Objetivos Gerais do Auditor Independente e a condução da auditoria em conformidade com normas de auditoria, o termo asseguração, olha o que ele quer saber, ó, o termo asseguração razoável é no contexto da auditoria de demonstrações contábeis? Letra A, um nível baixo, mas relativo de segurança? Não é baixo, nem relativo. Um nível alto, mas não absoluto de segurança? Opa, aqui parece que está correto, né, Cídio? Vamos lá. Letra B de bola. Bora ver se o item C e D estão errados. Um nível alto, mas não relativo de segurança? Mas não absoluto. Também está errado, junto com a letra A. E letra D, um nível baixo? Não é baixo, é um nível alto, mas não absoluto de segurança. Resposta letra B de bola. Então não esqueça, a seguração razoável é um nível alto, elevado de segurança, mas não é absoluto. Por quê? Existem limitações inerentes na auditoria. Quinta, assinale a opção que indica o objetivo da auditoria. Ó. De acordo com a NBCTA, Objetivos Gerais do Auditor Independente e a condução da auditoria. Olha a letra A. É o objetivo da auditoria detectar fraudes? É o objetivo do auditor? Ele está ali para examinar os demonstrativos contábeis. Prevenir fraudes? Também não. Corrigir erros? Também não. Aumentar a qualidade das demonstrações contábeis? Primeiro que as demonstrações contábeis já estão elaboradas. Logo, a alternativa correta deve ser a letra E. Vamos lá. Aumentar o grau de confiança, olha aí. Aumentar a credibilidade nas demonstrações contábeis por parte dos usuários. Logo, a resposta correta é a letra E de Ercídio. Vamos lá. Sexta. A auditoria independente. Vamos analisar item a item. Observa as normas escritas por especialistas internos da entidade ditada que são considerados parte da equipe de trabalho. Olha o enunciado. A auditoria independente, a auditoria externa, aquela realizada por um profissional independente, sem vínculo empregatício com a entidade. Letra A. A auditoria independente observa as normas escritas por especialistas internos? A auditoria interna, ela observa o quê, turma? A auditoria externa independente observa as NBCTA. E olha que ele fala, que são considerados parte da equipe de trabalho. Primeiro, hein? Os especialistas internos não fazem parte da equipe de trabalho da auditoria externa. B. Aumentar a credibilidade das demonstrações contábeis. A auditoria externa, ela aumenta o grau de confiança das demonstrações contábeis por parte dos usuários? Sim. Logo, ela aumenta a credibilidade. Logo, a resposta correta
tende a ser a letra B de bola. Vamos analisar os outros itens. Letra C. Atua conforme as diretrizes estabelecidas pela administração? Claro que não, né? O auditor, ele segue o seu planejamento de trabalho de acordo com as normas de auditoria. Atua em conjunto com a administração para o cumprimento dos seus objetivos, garantindo, olha aqui, ó, a auditoria externa garante a viabilidade futura da entidade? Não. E letra E. Implementa os controles internos necessários pelo fato de ser um trabalho contínuo. Detalhe, quem implementa os controles internos é a própria administração da entidade e não o auditor, a auditoria independente. Logo, a resposta correta é a letra B de bola. Sétima. As demonstrações contábeis de determinada empresa de economia mista do exercício de 2016 foram auditadas pela firma de auditoria Pontual e Associados. No que tange à auditoria independente, segundo a NBCTA 200, olha a letra A. As demonstrações contábeis sujeitas à auditoria são as da entidade. Sim, elaboradas pela sua administração, isso, com supervisão geral dos responsáveis pela governança. Opa, logo a letra A, que de cara dá para perceber que está correta, sim ou não? Sim, olha o que ela afirma. As demonstrações contábeis sujeitas à auditoria são da entidade, logo, quem elabora é a própria administração, que vai ser supervisionada pelos responsáveis pela governança. A priori, a letra A está correta. Ah, esse já poderia marcar e pular para outra alternativa? Jamais. Sempre faça a prova dos 9. Vamos verificar quais são os erros das outras alternativas. Ah, Cílio, mas se eu não conseguir identificar o erro das outras alternativas, eu tenho certeza que a letra A. Então marca a letra A, né? Tu não vai marcar a outra. Vamos lá. Letra B. O objetivo é recomendar à alta administração soluções para as irregularidades ou impropriedades detectadas durante os trabalhos de auditoria. É objetivo recomendar à alta administração soluções para possíveis irregularidades? Não. Qual é o objetivo da auditoria independente? Tive os objetivos gerais, né? Apresentar o relatório, obter segurança razoável, comunicar-se de acordo com as normas de auditoria. Logo, o item B está errado. C. Para expressar uma opinião, exige que o auditor obtenha segurança razoável de que as demonstrações contábeis foram avaliadas pelo controle interno da entidade? Claro que não, hein? São avaliadas por quem? Por quem? Pela auditoria independente. Olha a letra D. O objetivo é auxiliar a administração da entidade no cumprimento de suas metas e objetivos operacionais. Quem auxilia a administração da entidade? É alguém que não trabalha na entidade, auditor independente? Claro que não. Isso daqui, ó, quem realiza é a auditoria. Vai, fala comigo. Isso, interna. Então não esqueça. Quem realiza esse assessoramento, auxilia a administração da entidade no cumprimento de suas metas, é a auditoria interna. Letra E. A administração da entidade utiliza-se de informações obtidas mediante evidências de auditoria registrada nos papéis de trabalho para o aperfeiçoamento da gestão e dos controles internos. Ao ler isso daqui, tu já ficaria na dúvida, né? Ah, é a letra A ou é a letra E? Aí, lê novamente a letra E. A administração da entidade utiliza-se de informações obtidas mediante evidências de auditoria registradas nos papéis de trabalho? Claro que não, né? Quem realiza isso é a auditoria independente e não a administração da entidade. É ela que busca, a auditoria independente, obter evidências para fundamentar a sua opinião. Logo, a resposta correta é a letra A de amor. Então, turma, finalizamos essa parte número 1 da NBCTA 200. Espero que tenha ficado tudo claro e em breve nós retornaremos com a parte número 2 da aula número 2 do mini curso esquematizado. Aguardo vocês.